Você já percebeu que na vida muitas coisas têm dois lados? Muitas coisas têm dois lados. A moeda tem dois lados. Inclusive, o nosso dia tem manhã e noite. Muitas competições esportivas têm dois tempos. A história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E a história da igreja está dividida em Cristo vindo duas vezes, não é? Uma vez para morrer em nosso lugar, e Ele voltará uma segunda vez, gloriosamente, para arrebatar a sua igreja. A Bíblia possui dois testamentos, o Novo e o Antigo Testamento. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que tudo tem um tempo determinado, há tempo para todas as coisas. E Salomão, ele começa a descrever muitas coisas que existem, dois lados dela: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Muitas coisas têm dois tempos, dois momentos. E esse é o tema dessa mensagem: a vida em dois tempos. O que eu gostaria de compartilhar com você. E a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 9. A nossa leitura, a partir do verso 8, e nós vamos pular alguns versos, e vamos embasar a nossa mensagem no verso 25. Porque João 9, ele descreve a cura de um cego de nascença. Uma pessoa que foi curada por Jesus. E as pessoas, ao verem esse homem curado, então elas ficam perplexas, cheias de questionamento e admiração diante do milagre que ocorre na vida deste homem. E o evangelista João, então, ele nos descreve aqui a partir do verso 8, dizendo: então, os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Não apenas os vizinhos, os vizinhos ficaram admirados, as pessoas que o conheciam, que o viam ali, mas não apenas os vizinhos. O caso chegou ao conhecimento dos judeus, dos escribas, dos fariseus. E olha aqui no verso 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: profeta. É um profeta. No verso 18, não acreditaram os judeus que fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: esse é o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: não sabemos, nós sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Ele fará, tem idade. Então os fariseus insistem na pergunta. Verso 24. Então chamaram segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então nós temos aqui a melhor resposta que alguém pode dar quando recebe
um milagre. Ele responde, ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Pai, fala conosco nessa manhã mais uma vez. Abrimos o nosso coração para a ministração do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra agora seja a palavra viva e eficaz, penetrante, seja o nosso alimento que nos fortalece nesta manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria de refletir nessa manhã, com base na resposta que este homem dá àqueles judeus que o interrogaram. Se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E a primeira coisa que a gente percebe no testemunho deste homem, e a primeira coisa que eu aprendo para a nossa vida, este homem que foi tocado por Deus, é que ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção, ele tinha a convicção de que fora tocado pela mão de Jesus, ele tinha certeza da sua experiência com Jesus. Ele diz, uma coisa sei, Jesus tocou a minha vida. Todo crente precisa ter essa certeza. Não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas participarmos de um culto, não basta apenas termos o conhecimento correto das Escrituras, não basta apenas nós fazermos as nossas orações, nós precisamos ter a certeza de que Jesus Cristo nos tocou. O crente precisa ter essa certeza do toque de Cristo, do amor de Deus, de que é aceito pelo Pai, de que já foi perdoado dos seus pecados, de que já foi curado. O crente precisa ter essa convicção do toque de Jesus e poder dizer, Ele me tocou, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... O crente precisa ter essa certeza do toque de Jesus. O diabo vai fazer de tudo para tirar essa certeza do meu e do teu coração. Ele apareceu para Jesus no deserto e tentou colocar dúvida no coração de Jesus, dizendo, mas você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, nós precisamos ter essa certeza. É óbvio que nesse mundo que nos oprime, ele vai tentar fazer de tudo com que a gente caia, e nós vamos cair em pecado. A palavra de Deus diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. É verdade. A gente vai errar quando estiver tratando com os filhos, quando estiver tratando com o cônjuge. A gente vai errar e vai cair em pecado e vai tropeçar em palavras, mas nós não podemos ter dúvida do amor de Deus, do perdão de Deus e da graça de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos toca, Ele nos limpa, Ele nos livra, Ele nos perdoa, Ele nos transporta de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Eu nasci numa família
que me amava. Meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha 4 anos quando meus pais se separaram, 4 para 5. Minha irmã 2 anos mais nova do que eu, e meu irmão bebezinho. E 2 anos depois minha mãe faleceu. Perdi a minha mãe bem cedo. E fui criado com uma madrasta que procurou fazer o seu melhor. Casou com meu pai, com 3 filhos. Ela muito nova, meu pai já com 30 e poucos anos, e a minha madrasta com 18, 19 anos, nova, sem experiência alguma, tentando fazer o seu melhor. E obviamente que naquele momento faltou a ela sabedoria e tudo mais. E eu perdi essa referência do calor de uma mãe, do carinho de uma mãe, de um cuidado de uma mãe. Então, eu era criado assim, meio que à reveria na rua. E logo cedo comecei a fazer alguns delitos, junto com os colegas, influência. E fato, queridos, que quando eu estava já com 18 anos de idade, eu já estava preso, eu já havia cometido alguns pequenos delitos, já havia cometido um arrombamento, eu já havia respondido um processo de lesão corporal. Um pouco depois eu já também fui preso por direção perigosa. O meu antes de Cristo passou por 1 ano e meio mais ou menos de cárcere, na cidade onde morava, em Ibiporã. Eu tenho um filho lá em Ibiporã, tenho 2 netinhos hoje, e esse mês passado tive assim, a alegria de poder participar da celebração do casamento do meu filho. Fui lá assistir a celebração, e ele está se casando na Igreja Batista, porque está se reconciliando. Então esse foi o antes de Cristo, uma pessoa que experimentou a vida mundana, nas drogas. E eu tive um encontro com Deus quando estava aqui em Piraquara, preso na colônia penal agrícola. Ali eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu estou resumindo bastante, né? Porque ali foi o meu encontro com Cristo e nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais fui a mesma pessoa. Na vida com Deus, você sempre vai ter um antes e um depois. O testemunho de uma pessoa, ele é profundamente marcado por antes e pelo depois. Primeiro pelo que eu era. Veja aí o que esse cego diz. Ele diz, eu era cego, eu era. O encontro com Jesus, ele é marcado por transformação pessoal. Eu sei que tem muito que precisa mudar a minha vida ainda. Eu sei que existe, eu confesso que existe muitas coisas que precisam mudar a minha vida e que o Senhor começou a obra. Talvez você também identifique isso, que existe muita coisa que precisa mudar na sua vida. Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Creia nisso, acredite nisso. Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus bom. O Espírito de Cristo, Ele habita o teu coração, Ele está trabalhando e está operando na sua vida. Ele que nos leva ao arrependimento, Ele que trabalha, Ele que opera em nós. A história da salvação, ela é do início ao fim obra de Deus, é obra do Senhor. É Ele que trabalha no nosso coração, é Ele que trabalha nas nossas vidas. E nós precisamos crer nisso. O encontro com Jesus foi marcado por uma total transformação na vida daquele homem. E na palavra de Deus nós temos vários exemplos de pessoas que estiveram em encontro com Cristo e que pôde dizer, eu era. Nós temos, Maria Madalena podia dizer, eu era possessa, Cristo me libertou.
Assim como o cego, Zaqueu, ele podia dizer: eu era um pecador e um desonesto, mas Jesus Cristo me transformou. Pedro, da mesma forma. O homem de Gadara, o homem possesso de Gadara, ele podia dizer: eu era possesso, mas Jesus Cristo teve misericórdia, quebrou as minhas algemas. A mulher hemorrágica podia dizer: eu era doente, e agora Jesus me curou. O paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, e tantos outros. Saulo de Tarso podia dizer: eu era perseguidor da igreja. Eu era perseguidor da igreja. Eu conheço pessoas que jogavam pedra na igreja e que hoje servem a igreja. Olha, eu quero dizer para você que a primeira vez que eu passei várias vezes assim, detido por uma noite antes de ficar preso, e a primeira noite que eu fiquei preso numa cadeia foi quando eu passei perto de uma igreja e comecei a tirar sarro de crente. Eu estava embriagado junto com os colegas, comecei a tirar sarro dos crentes, que para crente era tudo ó para mim, né? E eu fiquei um também. E eu tirando sarro dos crentes, brotou uma viatura assim, ó, do chão, assim. Deus é um Deus de humor, né? Quando chegar na glória, eu não sei como que é, mas eu gosto de imaginar. E um Deus que é um Pai amoroso como Ele não vai expor a gente à vergonha, mas eu creio que ali talvez a gente vai poder ver o filme, né? Vamos assistir o filme da obra de Deus na vida do João Carlos. Pronto, Deus vai mostrar a obra lá. E a gente vai ter graça, a gente vai glorificar a Deus. E a gente vai poder dizer: é só a graça, só a graça. Então veja, a vida de todas essas pessoas que foram tocadas por Jesus receberam uma marca de transformação e um testemunho que cada uma dessas pessoas levarão até o último dia de suas vidas. Você tem essa experiência pessoal com Deus? Você tem uma experiência que marcou a sua vida? Não importa se você nasce na igreja ou não nasce na igreja. A gente nasce na igreja, aprende a fé, nós precisamos ter uma experiência com Jesus Cristo. Nós precisamos ter um encontro com o Deus vivo. Você tem essa experiência, assim como esses e tantos outros homens do passado, que tiveram um passado triste e que foram transformados pelo encontro de Jesus. Você pode dizer como o homem do texto: eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu tenho clareza, o Espírito de Cristo abriu os meus olhos. Você gostaria de ser tocado por Jesus de uma maneira que nunca mais se esquecesse do poder transformador de Deus na sua vida? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é possível, é provável que haja pessoas que têm uma vida na igreja, que nasceu na igreja, que frequentam uma igreja, mas que ainda não teve um encontro ou um toque transformador de Jesus, um toque que venha impactar mesmo a vida e mudar a vida da pessoa. E a boa notícia é que você também pode experimentar essa bênção na sua vida. Basta você pedir, clamar e entregar a sua vida a Jesus Cristo de todo o seu coração. Dizer com todas as suas forças: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter esse encontro, eu quero ter esse toque, eu preciso dessa experiência. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Então, em primeiro lugar, o encontro é marcado por um antes, eu era, e depois por um depois. Agora eu vejo, o testemunho do homem era simples, era um testemunho simples. Ele diz: agora eu vejo, pronto. Mas nós não podemos ignorar o impacto desse testemunho, o impacto que o encontro de Jesus fez na vida dessa pessoa.
Não foi apenas uma cura, gente. Ele mendigava. Ele dependia da compaixão dos outros para receber. Ele dependia que os outros o guiassem. Agora, ele é inserido na sociedade. Eu fico pensando que agora ele pode trabalhar, pode contribuir. Então veja a força, o impacto daquele testemunho, não importa o tamanho do seu testemunho. Porque algumas pessoas podem dizer assim, mas o meu testemunho, o que importa? Não importa o tamanho do seu testemunho. O que importa é que você testemunhe. Jesus diz, e vós sereis minhas testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas. Não importa o tamanho do seu testemunho. O que importa é que você testemunhe do amor de Deus, da graça de Deus, de que existe um Deus de milagre, de que Ele salva e de que Ele cura, que Ele te perdoa. E desde que você foi tocado por Cristo, a sua vida não é mais a mesma. O encontro com Jesus Cristo, Ele liberta, Ele transforma, Ele perdoa, Ele melhora a vida, Ele restaura, Ele reconcilia até os seus inimigos. Ele marca a vida de uma pessoa para sempre. O testemunho de um encontro com Jesus sempre haverá um antes e um depois. Um eu era e um agora eu sou. Eu era velha criatura e agora encontrei Jesus. Sou nova criatura. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 5,17 dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, antes de Cristo nós éramos pobres, pecadores, afastados de Deus, e agora recebemos o Espírito Santo, somos filhos. No Evangelho de João 1,12, a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Antes éramos dominados pelo pecado, mas agora somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos essa igreja. Esse culto que acontece aqui na celebração, no ajuntamento dos santos, mas no dia a dia nós somos esse templo ambulante que perambula por aí, que trabalha, que dirige, que joga bola, que faz negócios, que advoga, que dá aula, que conserta carros, que faz o seu trabalho. Nós somos esse templo ambulante e o Espírito Santo ele se move entre nós e no meio de nós e dentro de nós e se move as pessoas que estão, porque nós somos esse templo. A palavra de Deus diz na primeira carta de Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então antes, por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus, mas agora somos família de Deus, família de Deus. Veja, Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Família de Deus. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as... Mas tem uma outra parte que fala assim: agora me regozijo desde e tempestade eu sossego. Aleluia, meu Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia!
Pai, continua fazendo essa obra nas nossas vidas, dá-nos a convicção do seu toque, porque nós éramos perdidos, nós éramos sem Deus, nós éramos sem Cristo, e agora somos famílias do Senhor. Não podemos temer o mal que nos persegue, testemunharemos do bem, da graça, do amor, da salvação, do poder, da misericórdia, do milagre de Deus. A igreja precisa se levantar, ó Pai, toca as nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, 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 aleluia. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então, sem Jesus, estávamos nas trevas, mas agora a palavra diz que nós já nos encontramos assentados nos lugares celestiais. Efésios 2,6 vai dizer: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu era, agora sou. E isso, irmãos, é graça. E somente quando temos um encontro com Jesus, a gente percebe que nada fazemos para merecer essa salvação. Porque uma das dificuldades do ser humano, talvez possa ser a sua, já foi a sua dificuldade, é achar que precisa merecer o toque de Deus. Não, é graça. É graça porque Jesus não tinha necessidade nenhuma de curar aquele mendigo, aquele cego. E também não tem nenhuma necessidade de tocar as nossas vidas. Só a graça de Deus é que pode fazer isso. Ele dá tudo para quem não merece nada. A graça faz isso. A graça nos poupa do juízo que merecemos, e a graça nos presenteia com um favor que não é merecido. Quem está em Cristo está embaixo da graça. A palavra de Deus diz em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão embaixo de lei, e sim da graça. Romanos 6,14 diz isso. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos justificados gratuitamente, Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus. É pela graça e não pelas obras. Do contrário, a salvação seria algo que nós mesmos estivéssemos comprando com o nosso próprio mérito. Romanos 11,6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tudo o que somos é pela graça. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:10, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça sou o que sou. Então, pela graça é que chegaremos ao céu. E quando lá nos perguntarem como chegamos, nós responderemos: foi pela graça. Foi pela graça, irmão, que eu venci e cheguei aqui. É só a graça. Eu era, agora sou. Eu era cego, agora vejo. Eu não tinha discernimento, agora eu tenho o Espírito Santo que me dá o discernimento. E isso é graça.
Portanto, veja, de qualquer modo, na vida de uma pessoa, ela sempre acontecerá em dois tempos, antes e depois de Cristo. Para uns, o encontro com Cristo resultando no reconhecimento da sua graça, do seu amor, da cura, do seu perdão, onde gera restauração, libertação e cura. E para outros que tentam evitar o encontro, não poderão escapar dele, ainda que depois da morte terão que olhar para Jesus, mas não haverá mais tempo para encontrarem graça e perdão, só juízo. Mas hoje é o tempo da graça, e esse é o tempo da sua oportunidade, e nós precisamos aproveitar o tempo. A palavra de Deus, ela nos faz um convite em Hebreus capítulo 4, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você quer receber essa graça? Precisa de um toque de Jesus? Deixe Jesus tocar a sua vida. Abra o teu coração para que Ele toque e transforme, e você possa ter essa experiência da graça de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, de um Deus que liberta, para que você possa ter essa história: eu era e agora sou. Amém? Talvez você esteja precisando de um toque, então vou fazer 2 apelos aqui nessa manhã. Você, primeiramente, que quer ter uma experiência. Você já está na igreja há muito tempo, mas você ainda não teve uma experiência que marcou a sua vida, que impactou a sua vida. Um toque de Jesus. E você que está precisando de um despertar, de um avivamento pessoal. Jesus já te tocou. E você sabe como. E você sabe quando Ele te tocou. Mas as dificuldades do dia a dia, elas têm apagado essa chama, e você precisa de um novo toque. Foi Paulo quem disse a Timóteo: reavivas o dom de Deus que há em ti. Reaviva aquilo que você recebeu pelo toque da mão dos presbíteros da igreja. Então você que precisa desse primeiro toque, de uma experiência com Jesus, e você que precisa desse segundo toque, que é o toque de que o Senhor reavive aquela experiência que você já teve com o Senhor Jesus. Você pode vir aqui à frente, ter um tempo de oração. Coloca a sua vida diante do Senhor. Que você possa sair daqui nesta manhã com a certeza: eu era, agora sou. Aleluia, aleluia. Estendeu a sua mão,
Aleluia. 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 Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco juntamente com os meus irmãos aqui à frente, para que não apenas a lembrança do teu toque, mas o poder daquele teu toque nas nossas vidas, que ele possa novamente incendiar o nosso coração. E que por mais, ó Pai, que as dificuldades, Senhor, que o mundo nos impõe, e por mais que esse amor tenha se esfriado, que ele possa agora receber, ó Deus, novamente o calor do teu Espírito Santo, e que possamos reconhecer, Senhor, a tua obra e a tua graça, e aquele amor possa novamente encher os nossos corações com um fervor. Faça isso, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Toca, Pai, os nossos corações, e que nós possamos, Senhor, nesta manhã, sair daqui, Senhor, com essa certeza de quem éramos e aquilo e quem nos tornamos pela ação do teu poder, do teu Espírito em nós. E esse soprar do Espírito, esse avivamento do Espírito, ele possa encher os nossos corações, Senhor, e possa nos tocar e nos incendiar novamente, de tal forma, ó Pai, que nós possamos com toda a ousadia dizer: eu era e agora sou, e testemunhar a tua graça. Incendeia a tua igreja, aviva cada irmão e irmã, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca as nossas vidas e levanta-nos com o teu poder. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém.